Boa tarde, senhora presidenta. Boa tarde, senhoras e senhores deputados e deputadas. Mais uma vez, boa tarde à nossa audiência, que cresce a cada dia na TV Alerj. A gente já recebe retorno de que a gente tem estimulado através das nossas redes que a TV Alerj seja cada vez mais utilizada pela população como ferramenta de monitoramento da atuação dessa casa e, consequentemente, de nós, deputados e deputadas, e também nas nossas redes sociais. Faço mais uma vez uso da tribuna nessa tarde para registrar que nesses 71 dias decorridos de 2019, as incursões policiais nas favelas, só aqui da capital, do município do Rio de Janeiro, deixaram mais de 60 mortes. Crianças, negras, idosos, trabalhadores tiveram as suas vidas interrompidas, com um número ínfimo de apreensão de armas e munições. Só 107. Se a gente for comparar com o que vimos ontem, senhora presidente, na operação que apreendeu, para nossa surpresa e perplexidade, 117 fuzis novos, munição fechada em caixa com plástico bolha, na operação denominada Lume, que investiga a morte da minha companheira, amiga, irmã, ex-vereadora dessa cidade, Marielle Franco. Foi a maior apreensão de fuzis na história do Rio de Janeiro. Veja, o estado do Rio de Janeiro, e eu como favelada sei bem o que é a violência no estado do Rio de Janeiro, como todos que me ouvem aqui conhecem bem, nunca viu na história desse estado uma apreensão dessa monta. Só que o que nos chama a atenção é que essa apreensão foi feita sem um tiro, sem nenhuma morte, sem pé na porta, sem nenhum tipo de interrupção de aula, sem violação de direito de ninguém e sem deixar corpos no chão. Porque a gente ainda não tem aqui no Brasil a pena de morte. Então temos o sistema de justiça feito para isso, para julgar. Então a gente sabe que a polícia, quando ela é aparelhada, ela faz um trabalho de investigação brilhante, sem que isso incorra na morte, tanto de profissionais da segurança pública, quanto da população de modo geral. E, parafraseando aí o samba da Mangueira, contando a história que a história oficial teima em não contar, a gente quer falar hoje de que amanhã fazem 105 anos de que nasceu Abdias do Nascimento, o homem negro que foi senador da República, criador do Teatro Experimental do Negro, ferrenho lutador contra o racismo, a estrutura racista dessa sociedade, e que escreveu o livro O Genocídio do Negro Brasileiro, tão atual. Um homem negro que contribuiu, intelectual da mais alta estirpe, que contribuiu com a cena cultural, política e intelectual da sociedade brasileira. O genocídio do povo negro, do negro brasileiro, pesquisa escrita pelo senador Abdias do Nascimento, fala exatamente dessa estrutura de poder seletiva que elege corpos e territórios violáveis e matáveis. Os corpos negros são violáveis e matáveis. E esse livro disserta
sobre a escolha política do Estado brasileiro, que toma no punho do poder da caneta para genocidar a população negra, que é mais de 50% do Estado brasileiro. Abdias do Nascimento, homem negro, intelectual, assim como eu, assim como a vereadora executada Marielle Franco, sentiu o peso de um Estado genocida, de um Estado que diz que não importa o lugar que a gente ocupe, os nossos corpos ainda são corpos matáveis, são corpos descartáveis. Haja vista o pronunciamento da desembargadora que disse: por que tanto barulho por um cadáver tão comum por ser mulher e preta? Corpos pretos descartáveis. Não é à toa que por vezes nós somos confundidas na entrada dessa casa e de outras tantas casas, como no Tribunal de Justiça, quando estive para a posse do atual desembargador, fui convidada a ocupar o elevador de serviço, mesmo que estivesse com a identificação e o PIN de deputado estadual. Eu sei que para esta sociedade o meu lugar de corpos como o meu, de cabelos como o meu, não é aqui. Por isso, Rodrigo, querido, a gente sente tanto a quebra da placa e a gente entende que quebrar uma placa, mesmo que seja uma sinalização, você sempre tentando explicar, é como se nos quebrassem todos os dias. Porque é isso que esse Estado faz conosco, Rodrigo. Esse Estado diz quem pode viver e quem não deve. Não só no poder da bala, do fuzil, mas no sistema de saúde, quando nos nega os postos de trabalho. No estado do Rio de Janeiro, somos 70%, no estado brasileiro, 70% dos desempregados e desempregadas estão nesse estado. E são mulheres negras que estão ou nas ruas, a gente passa nas ruas, a gente é tijucano, a gente vê o quanto a população de rua cresce no nosso município, aqui na capital. Então é importante que nessa casa, pessoas como eu, esteja o tempo todo usando essa tribuna para evidenciar o que não é uma questão individual de sujeitos e sujeitas, de legendas ou de ideologias. Esse é um sistema genocida, estruturado no racismo, que estrutura todas as relações, que matou Marielle, minha irmã, minha amiga, com quem eu trabalhei, com quem por muitas vezes esteve comigo, lutando contra a violência de Estado. Eu mesma, por muitas vezes, auxiliando, e sei o que é ser uma mulher negra e ser vista como corpo menos digno. Uso a tribuna para dizer que nós temos a responsabilidade, Rodrigo, Marina, companheiros e companheiras aqui dessa casa, nós temos a responsabilidade de não continuar perpetuando no estado do Rio de Janeiro. Renata, sim. Bom, excelentíssima deputada Mônica Francisco, eu corroboro e ratifico toda a sua fala. Muito importante nesse momento, uma fala emocionada. E sabe por que é emocionado? Que é um dia que a gente perder a nossa humanidade, que a gente perder a possibilidade de se emocionar, está errado. A gente não pode estar dentro dessa casa. A gente não pode estar aqui quando a gente perder a nossa humanidade. Então, por isso, Mônica Francisco, Vossa Senhoria tem muita dignidade. Vossa Excelência demonstra que o lugar que nós mulheres devemos estar é sim nessa tribuna, com a nossa sensibilidade, com as nossas experiências diárias, rotineiras, de dor, de sentir na nossa pele o racismo, o machismo, o classismo, que nos mata cotidianamente, como matou
Marielle. E é importante a gente trazer que todo o simbolismo que representa a Marielle, porque a gente não pode dizer que Marielle está guardada no nosso passado. Marielle está guardada no nosso presente, porque ela é presente em todas as nossas ações, mas ela é presente também em vida, numa vida iluminada, que ilumina coisas que esse Estado genocida muitas vezes não quer ver, como o próprio feminicídio de mulheres negras, que cresceu em 15% nos últimos 10 anos, e a diminuição em 8% do feminicídio de mulheres brancas. Ou a gente olha para essa política aqui, esse lugar aqui, que historicamente foi negado a nós, mulheres negras, como um lugar que devemos sim ocupar com a nossa qualidade, com as nossas histórias, com a nossa determinação. Marielle ensinou uma coisa para a gente, Mônica, e é por isso que eu fico muito emocionada com as suas lágrimas, porque política deve ser feita com afeto, não com ódio. E a gente está vivendo um estado de barbárie, onde o ódio vira método da política e vira política de Estado. Que Estado é esse? Então, Marielle nos ensinou a fazer política de maneira afetiva, mas assertiva. Assertiva nas nossas posições, assertivas nas políticas que a gente vai tocar dentro dessa casa pela vida das mulheres, pela vida da juventude negra que está sendo morta, exterminada. Então, Mônica Francisco, vamos juntas, companheira. Vamos juntas, que é esse o lugar que a gente deveria estar há muito tempo. Vamos juntas. Muito obrigada, excelentíssima deputada. Não pensem que as nossas lágrimas são um sinal de fraqueza. Nós, mulheres pretas faveladas, mulheres periféricas, mulheres que aprenderam na luta, porque é na luta que a gente se encontra, a gente chora, limpa o rosto, levanta o queixo e resiste e continua lutando. Eu quero chamar a atenção dos companheiros e companheiras dessa casa, excelentíssimos e excelentíssimas, senhores e senhoras deputados, a usarem os seus lugares de poder, de autoridade, legitimamente constituídos pela força do voto democrático, para que nós não tenhamos mais cenas como de jovens que perguntam: por que o Senhor atirou em mim? Que sejam sufocados até a morte, porque seus corpos são negros e são o elemento padrão do alvo do ódio que Vossa Senhoria, Vossa Excelência, muito bem coloca nessa tarde. Nós temos a responsabilidade política, como legisladores e legisladoras dessa casa, de interromper esse processo. Não dá mais para idealizar uma política de segurança pública que não preserve a vida dos profissionais, das profissionais de segurança pública e a vida de todas as pessoas. Que não se dedique à inteligência, o que se tem que dedicar, enquanto ação precípua, pensando no orçamento da segurança pública, e que segurança pública é saúde, é educação, é trabalho. Não dá mais para idealizar uma segurança pública genocida. É preciso pensar políticas que sejam capazes de oferecer o direito a existir, de uma vida digna e de perspectiva de futuro. Muito obrigada, senhora presidente.